Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu vou repetir. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ela guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Bote a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, Pai, em o nome de Jesus eu clamo a Ti mais uma vez. Por favor, fala conosco. Espírito Santo, nós precisamos ouvir Tua voz, precisamos aprender do Senhor, precisamos da Sua direção para a nossa vida, Pai. Por isso eu clamo pedindo, me usa, fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos. Ó Deus, que eu seja apenas o canal, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado. Nós oramos como igreja. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, normalmente quando você fica doente, quando nós ficamos doentes, essa doença ela é identificada através de alguns sintomas. Você começa a espirrar, a garganta começa a coçar. Isso são sintomas de algum tipo de doença que você está passando no momento. Depois que você identifica a doença foi diagnosticada, você então precisa tomar alguns remédios para poder curar essa doença. A ansiedade, ela também é uma doença e que pode ser identificada através de alguns sintomas. Ela passa alguns sintomas e quando se observa esses sintomas, fala, é ansiedade. E aí é preciso então de tomar um remédio. E qual é o remédio que eu preciso tomar? Bom, hoje eu quero falar sobre o remédio de Deus para a ansiedade, a prescrição de Deus para tratar essa doença. Porque a palavra de Deus, ela traz uma prescrição para nós. Ela fala do remédio que nós precisamos tomar, a fórmula do remédio para poder resolver o problema da ansiedade. Antes de falar do remédio, eu quero falar dos sintomas, para que você possa avaliar. Vamos ver alguns sintomas de uma pessoa que está passando pelo problema da ansiedade. A ansiedade, ela tem alguns sintomas como a preocupação exagerada com o futuro. A pessoa, ela está completamente preocupada com coisas que envolvem o amanhã e fica completamente consumida nessa preocupação. Já expliquei algumas vezes aqui que a depressão, ela é o excesso do passado. O estresse é o excesso do presente. E a ansiedade, ela é o excesso de futuro. O segundo sintoma da ansiedade, existem muitos outros, eu estou falando alguns.
O segundo sintoma de uma pessoa que está passando por problema de ansiedade é a dificuldade para dormir. A cabeça da pessoa não para. Ela não para, eu já passei sobre isso. Já testemunhei sobre isso. A mente fica trabalhando numa hora que é para descansar. Então a pessoa tem dificuldade para dormir. Esse é um sintoma de ansiedade. Um terceiro sintoma da ansiedade é a perda do apetite. A pessoa está tão cheia de pensamentos, bombardeada de pensamento, que ela não tem vontade de comer, não tem apetite. E aí isso vai afetando outras áreas. Outro sintoma da ansiedade é a dificuldade para concentração. Não consegue se concentrar em resolver coisas que são fáceis, que poderia se resolver normalmente se tivesse em um momento tranquilo. Mas por causa da ansiedade não se concentra. E aí tem um outro sintoma que é dor de cabeça constante. Dor de cabeça, tensão muscular, dor aqui nas juntas, os nervos parece que dói e fica constantemente doendo. Isso, quando a pessoa vai fazer uma série de exames, ela não tem problema nenhum. Está tudo bem com você. Qual é o problema? Ansiedade. Fadiga, cansaço excessivo, porque toda a energia da pessoa ela está colocando na preocupação com o futuro, e aí ela vive cansada, fadigada. Sintoma de ansiedade. Disfunção sexual. E quando eu falo de disfunção sexual, é todo tipo de disfunção, qualquer coisa que você imagine que é fora da normalidade na área sexual do homem e da mulher, isso, sintoma de ansiedade. Irritabilidade e descontrole emocional. Qualquer coisa você explode, qualquer coisa já sai gritando, já sai, sintoma de ansiedade. E vários outros que eu não vou falar agora, porque o foco dessa mensagem é qual é o remédio de Deus para trabalhar a cura desses sintomas que eu falei aqui. Quem quer ouvir qual é o remédio de Deus, diga amém. Então vamos começar. Primeiro, a prescrição de Deus, segundo o texto que nós lemos aqui, e aí eu vou pedir para os irmãos ir colocando aqui no telão, o versículo de número 4 já é uma parte da fórmula. Ele diz no versículo de número 4: alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se. Um grande ensinamento de Deus para tratar a ansiedade é nós nos alegrarmos com as coisas que Deus Ele tem nos dado. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que nós já temos e não nos preocuparmos com aquilo que nós ainda não temos. Alegrem-se no Senhor. Mais uma vez ele diz: alegrem-se. Ô querido, isso é algo que é poderoso demais. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Se nós temos o Senhor e nos alegramos nele, nós vamos olhar as coisas boas, as coisas maravilhosas que ele já fez e ainda continua fazendo. E mesmo que ele não esteja fazendo, se eu tenho ele, isso já é o grande motivo para eu me alegrar. Porque você pode estar com falta de dinheiro, mas se você tem o Senhor, isso já é poderoso demais. Você pode estar passando por alguma dificuldade na sua saúde, mas se você tem o Senhor, isso é poderoso demais. Você pode estar com algum problema no seu relacionamento emocional. Você perdeu a namorada, perdeu o namorado, com problema no casamento. Você pode estar sem namorada, sem marido, sem esposa, mas se você tem o Senhor, isso já é poderoso demais. Então alegre-se no Senhor. Sabe o que o salmista falou? Senhor, eu posso em um momento difícil, eu posso ficar sem tudo, mas só não me deixa ficar sem a tua presença. Só não me deixa ficar sem a tua presença. Então, quando nós sabemos nos alegrar no Senhor e valorizar o que Ele é para nós, gente, isso aqui já alivia demais.
Porque a nossa cabeça fica, mas e se eu vou ter dinheiro para pagar a conta? Mas cara, eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Segundo, ensinamento de Deus para tratar a ansiedade. Remédio de Deus. O versículo 5 diz: seja a vossa, em algumas versões está escrito equidade. Aqui nessa versão NVI que nós estamos lendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Essa equidade e amabilidade, ela representa a minha vida como um justo, a minha vida como servo de Deus. E ele está dizendo que seja isso reconhecido por todos, que as pessoas elas vejam o quanto que você ama a Deus, que as pessoas vejam pelas suas atitudes o quanto que você é sério na sua caminhada e na sua vida com Deus. Olha que remédio poderoso esse, gente. E por que eu acredito que Deus ensina isso? Porque quando nós não temos uma vida que ela é correta com Deus, quando nós não temos uma vida que está representando a nossa justiça como servos de Deus, isso traz uma confusão violenta na nossa mente e aumenta cada vez mais a nossa ansiedade. Uma pessoa que ela está fazendo coisa errada e está misturada com coisa errada, a sua cabeça vive num turbilhão. A sua cabeça vive num turbilhão de preocupação. Por quê que vive num turbilhão de preocupação? Porque toda coisa errada, em algum momento, ela é descoberta. E aí a pessoa ela fica ansiosa. Aí qual é o remédio de Deus? Vivam justos. Que a sua justiça, a sua equidade seja reconhecida por todos. Que todos possam ver em você o brilho de Cristo, a seriedade com que você serve a Cristo. Que todos vejam isso. Isso já é um grande alívio da ansiedade. O Salmo de número 37, o versículo de número 4 diz: confia no Senhor e faça o bem, e aí habitarás na terra, e verdadeiramente você vai ser alimentado. Confia no Senhor e faz o que é certo. Confia no Senhor e faz aquilo que é justo. E aí com isso, você habita bem na terra, e você é suprido pelo Senhor. Olha que ensinamento poderoso. Remédio de Deus para tratar a ansiedade. Sabe qual é o terceiro ensinamento da prescrição de Deus? O versículo de número 6 do texto que nós lemos diz, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas. Pelas orações e súplicas, peçam ajuda a Deus. Súplica é um pedido de ajuda. Ore pedindo a Deus ajuda. Quer se aliviar da ansiedade todos os dias? Coloque o seu joelho no chão, seja na hora que você acorda ou na hora que você vai dormir, e peça a Deus ajuda. Quem sabe toda essa turbulência que você está passando, ela não é uma oportunidade de você se aproximar mais de Deus em oração. Quem sabe toda a turbulência que você está passando, que está deixando você preocupado, essa não é uma oportunidade de atrair você para mais perto de Deus. Aproveite isso. Aproveite, converse com Deus. Peça para Deus ajuda, abra o seu coração e conte para Deus tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que está te trazendo dor, tudo aquilo que está te trazendo preocupação. Ore, fale com Ele todos os dias. Porque se você vai se consultar com um psicólogo, se você vai se consultar com um terapeuta, sabe qual é um dos tratamentos que ele vai fazer para você? São perguntas para você colocar para fora tudo que está no seu coração. É uma das. Agora pense se nós não podemos fazer isso com Deus, gente. Não desmerecendo nenhum profissional nessa área, porque eles são importantes.
Mas eu quero dizer de nós fazermos isso com Deus. Você tem feito isso com Deus? Chegar diante de Deus e rasgar o coração, falar tudo para Ele, botar tudo para fora. E ó, escuta, com Deus não tem essa de hora marcada não, viu? É a hora que você quiser. Com Deus não é 1 hora de sessão e de terapia não. Se você quiser, você fica 5 horas diante dele contando todos os seus problemas para Ele. Com Deus não tem isso. Então olha que remédio maravilhoso à nossa disposição. À nossa disposição, e nós podemos utilizar esse remédio todos os dias. Conte para Deus todos os seus problemas, conte. Se você está passando por um momento onde você não tem palavras, está aquele nó na garganta e você não consegue falar, então escreve. Escreve uma oração para Deus. E depois que você escrever, leia essa oração em voz alta. Escreve e depois você pega e lê. Salmo 37, versículo de número 4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Aproxime-se de Deus e fale com Ele. Eu estava lendo a história de um jovem que trabalhava todos os dias cortando lenha para alimentar o fogão a lenha da sua família. O pai saía para trabalhar e o seu dever era preparar a lenha, cortar a lenha para preparar para que a família utilizasse no fogão. E todos os dias ele fazia isso. E um dia o pai chegou do trabalho, já era por volta de 3 horas da tarde, e tal o menino lá tentando cortar um toco, e ele suado, camisa rasgada, todo sujo, e ele tentando, e o pai virou e falou bem assim: meu filho, o que houve que você está aí até agora, 3 horas da tarde, assim, todo exausto, camisa rasgada, sujo, o que houve? E o menino falou: pai, eu não consigo cortar esse toco, eu estou aqui trabalhando demais e eu vou botar todo o meu empenho aqui para poder arrancar ele, mas até agora eu não consegui, por isso que eu estou assim. E o pai falou assim: meu filho, eu sei porque você não conseguiu. E o filho falou: por quê? Porque você não colocou toda a sua força ainda nesse negócio. O menino olhou: pai, como assim que eu não coloquei toda a minha força, pai? Como é que eu estou aqui suado? Minha blusa rasgada, estou desde cedo, 6 horas da manhã aqui colocando toda a minha força. Como é que eu não coloquei toda a minha força? E o pai falou: filho, você não colocou ainda toda a força. O menino ficou irado, falou bem assim: não aceito isso, pai. Como que eu não coloquei toda a força? Eu coloquei toda a força. E o pai falou: deixa eu te explicar. Sabe por que você não colocou toda a força? Porque você não pediu a minha ajuda. Você tentou cortar o toco sozinho. Pedir a minha ajuda é colocar toda a força. Sabe, talvez você está tentando colocar toda a sua força, colocar toda a sua energia para resolver um problema, e você só está se machucando mais. Você está se cansando, você está ficando ansioso, ansiosa. E tudo que Deus espera de você é: peça a minha ajuda. O quarto remédio para tratar a ansiedade é uma atitude corajosa que nós precisamos ter. Atitude corajosa, diga comigo: atitude corajosa. E que atitude corajosa é essa? Aqui no versículo 6 diz assim, ó: mas em tudo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graça, apresente seu pedido para Deus. Quando diz apresentar o meu pedido para Deus, é eu apresentar o meu pedido para Deus e deixar no controle das mãos de Deus. A atitude que eu preciso tomar é: eu, bota a mão assim no seu dedo para você e fala: eu preciso sair do controle. Diga: sair do controle. Sabe por que nós andamos ansiosos demais? Porque nós queremos estar no controle.
E para nos livrarmos da ansiedade, temos que tomar a decisão, e podemos tomar essa decisão hoje. Chega, eu decido sair do controle, entregar nas mãos de Deus e sair do controle. Salmo de número 37, versículo de número 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então dá uma batidinha no ombro do vizinho que está do seu lado e fala bem assim: entrega. Entrega para o Senhor. Irmãos, renunciar o controle é a melhor maneira de se livrar da ansiedade. Renuncie. Renuncie o controle. Não queira estar no controle. Renuncie isso. Você vai ver como que você vai aliviar a ansiedade que está roubando o seu sono, que está tirando o seu apetite, que está deixando você irritada demais. Sair do controle é aplicar aquele princípio, é entender como funciona o princípio da troca do jogador de futebol. Quando levanta a plaquinha lá, ó, vai sair o jogador tal. Você sabia que quando levanta a plaquinha, o jogador que estava para entrar, ele só pode entrar quando o outro sair literalmente do campo. Deus só entra no controle quando você sair totalmente dele. Entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, esperar ele fazer, é eu entregar e não pegar de volta. Literalmente entregar. Deixa ele tomar conta. Salmo de número 23 é o salmo da entrega, do controle, da confiança disso. O Senhor é o meu e nada me faltará. Eu tenho Ele como meu pastor, e é por isso que eu vou descansar. Eu hoje pela manhã no meu devocional, orando a Deus, falei: Deus, eu quero tanto isso. Eu quero tanto isso. Eu estava lendo o texto de quando Jesus, ele estava no meio, no barco, atravessando o mar, junto com seus discípulos, e aí começa a vir uma grande tempestade. Quem lembra aqui desse texto aqui? Tempestade. E aí no meio daquela tempestade, Jesus está fazendo o que ali naquele barco, irmão? Dormindo. Aí os discípulos levantam, e todo cheio de preocupação e de ansiedade: Jesus, o Senhor não está preocupado? Olha aqui essa tempestade. Jesus levanta, calmo, e fala para eles: homens de pouca fé. Eu olhei isso e falei: Deus, eu quero esse tipo de paz, em que eu posso dormir na hora da tempestade. Ter uma fé tão grande em que a tempestade, o mundo está caindo à volta. Fala, mas você é descansado demais, hein? E parece até pecado ser descansar demais, né? A gente está tão acostumado a produzir. Mas é tão descansado, né? Diga ai, ai, ai. É isso que alivia a nossa ansiedade, gente. É descansar na hora da tempestade, tendo a certeza de que Deus está no controle do barco da nossa vida. Deus está no controle, irmão. Então a gente pode desfrutar dessa paz que nos faz dormir na hora da tempestade. E isso é um bom remédio para a ansiedade. Sabe qual é o quinto remédio? A prescrição de Deus para essa fórmula, para esse remédio, é: inunde os seus pensamentos com as coisas de Deus. O versículo de número 8 do texto que nós lemos diz: quanto ao mais, irmãos, note que antes ele estava falando de ansiedade. Então, o apóstolo Paulo no versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que vocês devem pensar. Inunde o seu pensamento de coisas boas.
Inunde os seus pensamentos das coisas de Deus. Olha, a mente de uma pessoa, ela não pode estar ao mesmo tempo cheia de Deus e cheia de preocupação. Não dá. Ou a minha mente, ela está cheia de Deus, ou ela está cheia de preocupação. Porque se eu estou com a minha mente cheia de Deus e cheia das coisas de Deus, ela não vai ter espaço para preocupação e para ansiedade. Então ocupe a sua mente com as coisas de Deus. O que são essas coisas de Deus? Tudo que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Sabe, irmãos, hoje nós estamos sendo bombardeados de informações de tudo quanto é lado através do nosso telefone celular. Todos nós estamos sendo bombardeados. E a gente precisa saber que se essas informações que estão bombardeando a nossa mente, elas são coisas que vão nos trazer bem ou coisas que vão nos trazer mal. Eu preciso proteger a minha mente, porque se eu já ando ansioso demais, por que eu vou ficar alimentando a minha mente de um bombardeio de informações que vai aumentar mais ainda a minha ansiedade? Vou confessar algo para os irmãos. Alguns meses atrás eu estava muito vidrado em questões políticas, querendo ouvir isso que está acontecendo com o país, e isso toda hora, e toda hora, e toda hora. Até que em um certo momento Deus falou no meu coração: você está se alimentando de algo que não vai te edificar em nada, não vai melhorar a sua vida em nada, e vai aumentar o seu nível de ansiedade e prejudicar o seu sono. Sim, Senhor. Eu preciso proteger a minha mente, para colocar na minha mente aquilo que vai trazer coisas de Deus, e não aquilo que vai aumentar ainda mais a minha ansiedade. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz: e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É renovar a nossa mente, tirando os pensamentos que nos prejudicam e colocar os pensamentos que irão nos fazer bem. Renovar a mente é tirar aquilo que é mal e colocar aquilo que é bom. Renovar a mente é trazer aquilo que é lixo e colocar aquilo que é saúde. Aqui, ó, na minha mente. Eu posso falar? Todos nós sabemos aquilo que está prejudicando a nossa mente. Todos nós, cada um aqui de nós. Você sabe o que é que prejudica a sua mente. Então podemos, antes de ir procurar lá um monte de remédio, a gente pode já começar a fazer isso daí, resolvendo esse negócio hoje. Vou proteger a minha mente. E o sexto ensinamento de Deus como um remédio para a ansiedade está no versículo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Sabe qual é o ensinamento? Pratique. Coloque em prática aquilo que você tem recebido. E a melhor maneira de colocar em prática é eu ser exemplo para outras pessoas. É eu ser um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. Coloque em prática, sirva aos outros. Quando nós estamos dispostos a servir e ajudar outros, a gente vai vencendo as nossas batalhas cada dia e vai usando ela como testemunho para ajudar a servir os outros. E isso vai nos protegendo e nos aliviando ainda mais da ansiedade. Procure fazer isso. Procure essa semana pegar e falar assim: eu vou ajudar alguém.
E você vai ver o quanto que isso vai lhe fazer bem. O quanto isso vai proporcionar para você uma saúde nas suas emoções, em que vai te aliviar da ansiedade. Faça o bem para outra pessoa. Nós liberamos no nosso organismo, já expliquei isso aqui algumas vezes, muitas vezes dei aqui nos nossos treinamentos, sobre um hormônio que nós temos, chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do bem-estar. Nosso organismo produz isso. E uma das maneiras em que o organismo do ser humano produz um alto nível de ocitocina é no momento em que a mãe está concebendo e dando à luz a um filho. Qualquer mãe que estava com um problema emocional, com um problema de ansiedade antes, no momento do parto parece que é um alívio grande, porque um alto nível de ocitocina é liberado. A ocitocina, ela é liberada em nosso organismo quando nós estamos fazendo o bem para outras pessoas sem esperar receber nada em troca. Isso é comprovado. Quando nós fazemos o bem para outra pessoa sem esperar nada em troca, isso produz um alto nível de ocitocina em nós. É por isso que você está servindo em alguma área da igreja, trabalhando, ajudando o seu líder de célula. Você que é um líder de célula, abre a porta da sua casa para uma célula acontecer, serve em alguma área aqui da igreja, na obra de Deus. Você está fazendo um grande bem para a sua saúde emocional. Além de estar acumulando tesouro nos céus, você está fazendo um grande bem para a sua saúde emocional aqui na terra. Que você serve sem esperar nada em troca. Eu estava ouvindo um testemunho de um escritor, em que ele estava entrevistando uma pessoa, e no meio dessa entrevista eles começaram a falar sobre essa questão de ajudar o outro sem esperar nada em troca, sobre o nível de ocitocina que é liberado. E ele contou a experiência de que um dia ele estava em uma fila dessa de hamburgueria, um McDonald's da vida, um fast food desse, acho que era McDonald's. E na hora que ele estava ali no caixa comprando o seu, ele falou para a pessoa do caixa assim: olha, eu queria pagar o meu lanche e pagar também o da pessoa que está aqui atrás de mim. Eu nem sei quem ela é. E ele falou que ele pagou o lanche, a pessoa do caixa ficou assim meio que, caramba, o que é isso, né? E ele falou que foi embora, dirigindo o carro. Ele, com uma felicidade tão grande, ele falou: eu senti uma coisa tão gostosa aqui dentro de mim. Sabe o que era isso que ele estava sentindo? Ocitocina sendo liberada. E não foi só ele que teve liberação de ocitocina, a pessoa que estava no caixa, que viu, também liberou. Não foi só ele, nem a pessoa do caixa, a pessoa que recebeu o lanche. Que alguém pagou para mim, o que aconteceu com essa pessoa? Ela também liberou. Olha como é que isso faz bem. Quando nós decidimos servir o outro, isso faz bem para todo mundo. Ele contou outra experiência, de que um dia ele estava passeando num shopping, e ele começou a ter um sentimento aqui dentro dele, de saudade da sua mãe. Tinha perdido a sua mãe há alguns anos, e aí bateu aquela saudade, e ele falou: puxa, como eu queria tomar um café com a minha mãe hoje. Como eu queria hoje pagar um café para minha mãe. E aí ele disse que ouviu uma voz falar aqui dentro dele: ué, por que você não pega aquelas senhoras que estão ali e você paga um café para elas, como se fosse para sua mãe? E ele, meio acanhado, foi lá. No meio tinham 3 senhoras, e ele foi lá e ele disse: com licença, eu poderia falar com as senhoras aqui? Eu perdi a minha mãe já há um tempo, e eu senti tanta vontade de tomar um café com a minha mãe, pagar um café para minha mãe, e vi vocês aqui, posso pagar um café para vocês? Na hora que ele falou isso, uma senhora levantou da cadeira, estava sentada, veio até ele e falou assim: meu filho, pode sim, eu queria dizer para você, eu perdi o meu filho há 1 semana atrás, e ele tinha exatamente a mesma idade que a sua. Eu aceito tomar um café sim. Imagina o nível de ocitocina que foi liberado neles. É a mesma coisa que está acontecendo com você agora. É o que você está sentindo agora. Quando nós fazemos o bem,
quando nós presenciamos alguém que fez o bem para outro, isso nos alivia da ansiedade. Por isso que a igreja de Cristo, ela é o melhor ambiente para que as pessoas elas sejam curadas da ansiedade e da depressão. É a igreja. É esse ambiente onde está um lutando para fazer o bem para o outro. Sabe, irmão, você pode muito bem liberar um alto nível de ocitocina em você mesmo e em outras pessoas, trazendo um amigo no próximo domingo, trazendo alguém hoje à noite. Você conhece alguém que está passando por um problema sério de depressão, de ansiedade? Então chame esse amigo e traga, e você vai ver o quanto isso vai fazer bem para você e bem para ele. Vai fazer bem para a igreja. E todos nós estamos tomando do remédio de Deus. E o último ensinamento a respeito da prescrição de Deus, do remédio de Deus contra a ansiedade, é receber a paz que vem de Deus. Porque quando nós fazemos isso, diz o versículo de número 9, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, ponham em prática, e o Deus de paz, Ele estará com vocês. Eu preciso receber a paz de Deus. Irmãos, nós precisamos receber essa paz que está disponível para nós. Ela está disponível, eu tenho que receber, eu tenho que me apossar dessa paz. João capítulo 14, versículo de número 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está falando: olha, eu estou dando para você a minha paz. Acalma e aquete o seu coração, porque eu estou dando para você. Pegue minha paz. Você sabe qual é o nosso problema? É que Jesus está colocando a paz dele para a gente aqui, ó, na frente, mas a gente não pega. Quer ver um exemplo? Isso aqui é um bombom, bonitão, sonho de valsa. Quem quer, hein? Ninguém quer? Vocês estão diet demais. Vem cá, Wilson, você quer? Tá meio que fechado, é para você. Wilson, esse bombom, eu separei ele para você. Inclusive, ele já está até aberto. Pode pegar e pode desfrutar dele. É hora de pegar. O que você achou? É bom? Escute, eis que eu vos dou a minha paz. Ela está aqui, ó. Mas a gente fica desconfiado. A gente fica: será que é mesmo? Será que não é uma pegadinha esse negócio? Será que existe essa paz? Aí, no meio dessa desconfiança, Deus trouxe você aqui essa manhã para reforçar a fala, assim como eu reforcei a fala para o Wilson. Dizer para você: pega porque é de verdade. E eu estou dando para você nessa manhã a minha paz. Pega porque é de verdade. Pega porque é de verdade. Pega porque é de verdade. É de verdade. Por favor, fique de pé.